Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje nós faremos o nosso estudo através da rede social e não presencialmente na igreja. E o texto que eu vou ler para os irmãos está no Evangelho de João, capítulo 14, e os versículos 26 e 27, muito conhecidos dos irmãos de todos nós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Esse texto é bastante conhecido. Irmãos, existe no nosso meio um sentimento, um desejo muito grande pela volta de Jesus. E isso é normal, eu também desejo que Jesus volte. Mas muitos de nós oram assim: Senhor, volte logo, para que a situação deste mundo possa mudar e a gente possa se livrar de todas as coisas que estão acontecendo conosco. Essa oração é válida, de fato. Mas, irmãos, pensem bem a respeito daquilo que nós pedimos a Jesus. Eu também, de vez em quando, oro desse jeito. Mas esta semana, orando assim, eu fiquei bastante preocupado com a maneira como eu orei e falei com Deus. Comecei a meditar na pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus voltou ao céu, ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. E ele encheu a igreja. Ele nos encheu com os seus dons. Ele nos encheu com a sua coragem, com o destemor, com a vivacidade. O Espírito Santo nos encheu. E daquele dia em diante, ele passou a andar conosco, em cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. De maneira que eu mudei a minha maneira de orar. Há um texto em Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, em que os discípulos oraram a Deus, não pedindo livramento, não pedindo para Jesus voltar logo, não pedindo que Jesus com eles a coisa seria diferente. Eles pediram força, coragem, ousadia. Pediram que Deus lhes desse garra para continuarem, para que continuassem expandindo o reino de Deus. E não é isso que nós devemos fazer também? Nós não precisamos pedir que Jesus volte para resolver os nossos problemas. Quando ele voltar, isso vai acontecer, com certeza. Mas enquanto ele não volta, Jesus disse que o Consolador estaria conosco. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E depois ele disse: deixo-vos a paz. Queridos irmãos, Jesus não vai trazer a paz. Jesus já deixou a paz. Nós já temos a paz de Cristo. O Espírito Santo, ele é um com o Pai e o Filho. A mesma competência de Jesus tem o Espírito Santo, tem o Pai Celeste. Eles são Deus, de maneira que nós já temos a vitória. Nós não precisamos ficar pedindo que Jesus volte logo, a fim de resolver os nossos problemas. Porque, na verdade, tem muita gente pedindo exatamente isso, para que os problemas sejam resolvidos. Mas, irmãos, nós temos sim que dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Entretanto, com trabalho, com dedicação, com coragem, com destemor, enfrentando o que precisa ser enfrentado. Porque também Paulo nos diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas espírito de poder. Como é que você tem orado com respeito
a esses últimos dias? Como é que você tem se colocado na presença de Deus? Você tem pedido para Jesus voltar logo, para que você fique livre dos seus problemas? Ou você tem orado para que você enfrente essas situações da vida, as adversidades, as pandemias, as situações adversas que estão aí todos os dias à nossa porta? Você tem orado assim? Pedido força a Deus? Porque olha, o Consolador veio. Ele está conosco. Ele tem a mesma competência do Senhor Jesus. De maneira que, quando Jesus voltar, ele vai consumar. A história vai terminar. Nós começaremos um novo momento da nossa existência, para sempre com Cristo. Mas, irmãos, o mesmo Jesus que nós esperamos voltar um dia é o mesmo Jesus que está hoje conosco, que está com você, que está comigo. Portanto, mude a sua oração, mude o seu jeito de orar. Em vez de pedir livramento, em vez de pedir socorro, pode pedir também, claro, mas em vez de ficar só pedindo isso, em vez de ficar só fazendo esse tipo de oração, lembre-se que o Espírito Santo está no mundo, está conosco, está em nosso coração, está dentro de nós, anda com a gente, e tem a gente nas suas mãos, nos protege, nos cerca, nos ensina, nos faz lembrar tudo que Jesus disse, ensinou aos seus discípulos. E esta palavra de hoje, esta palavra que você está ouvindo agora, é uma palavra trazida ao teu coração através deste vaso, mas do Espírito Santo de Deus. Deus esteja te abençoando muito. Deus esteja lhe dando coragem, força, determinação e um grande amor pela obra de Deus até que Ele volte. Afinal, o número dos salvos ainda não foi completado. E enquanto não se completa, precisamos continuar orando da forma como Deus deseja, com coragem, com ousadia, com determinação. Sim, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Todavia, aguardando firmemente o cumprimento da promessa do Senhor, trabalhando. E muito. Que Deus te abençoe neste dia, lhe dê forças e ore para que você esteja de volta na igreja logo, logo. Ore para que a igreja esteja de volta, fazendo aquilo para o qual ela foi chamada. Ore, você precisa estar na igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, que esta oração venha trazer, ó Deus querido, a nossa confissão de que às vezes oramos de forma inequívoca. Mas, ó Deus querido, pedimos agora que nos dê força, nos dê garra, nos dê disposição, pois Jesus já está conosco. Jesus anda no meio dos candeeiros. Jesus tem a igreja nas tuas mãos, nas suas mãos. E isso significa que nós estamos nas mãos de Jesus. Aguardamos sim a volta dele, mas ele já está conosco também através do Espírito Santo. Nós oramos, Pai querido, em nome dele. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.